Olá, queridos dorameiros. Você já percebeu como alguns dramas coreanos conseguem entrar na nossa cabeça e ficar lá martelando por dias? Pois bem, hoje eu separei justamente histórias densas, cheias de camadas, onde cada personagem enfrenta dilemas morais tão profundos que fazem a gente questionar até nossas próprias escolhas. Prepare-se para emoções fortes, reviravoltas brilhantes e aquela sensação deliciosa de não saber de que lado ficar. Mas antes de tudo, já curte o vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos lá? O Preço da Confissão. O mais novo drama da Netflix traz muito suspense, e vai te deixar com os nervos à flor da pele. Você provavelmente vai reconhecer muitos atores e ficar totalmente vidrado do começo ao fim, então se prepare para entrar em um labirinto, onde cada passo carrega uma sombra e cada verdade custa mais caro do que deveria. Começamos aqui com uma professora de artes, Aeun-soo, que perde seu marido, que foi brutalmente assassinado. Agora, além de ter perdido o marido, e ter uma filha pequena para cuidar sozinha, ainda é a principal suspeita do crime, mesmo que não existam ainda provas concretas a respeito, apenas sua palavra não é suficiente para provar sua inocência, e ao ser presa sua vida vira de pernas para o ar. Além de ter que lidar com esse novo local, que não é dos mais amigáveis, ainda tem toda a pressão social e da mídia, além da própria polícia, é claro, e a sensação de que precisa voltar o quanto antes para casa para poder cuidar de sua filha pequena. E será que ela sente remorso? Ou tranquilidade por ter feito o que fez? Ou será que não fez? Bom, no presídio ela acaba conhecendo Moeun, uma detenta enigmática, que é conhecida lá dentro como a bruxa. Ela propõe uma troca que com certeza vai mudar a vida de Aeun-soo. Ela aceita confessar a morte do marido dela, e em troca ela deveria ajudá-la com apenas uma coisa. Parece muito tentador, mas vocês acham que as coisas vão sair exatamente como planejado? Eu passei cada segundo segurando minha respiração para não deixar passar nenhum detalhe, mas mesmo assim era um plot twist atrás do outro, a mais pura emoção e ansiedade para descobrir a verdade por trás de tudo isso. Imaginem então como ficou o promotor que estava analisando esse caso. A cada pista e segredo que ele consegue desvendar, sua linha tênue entre a verdade e a manipulação se torna ainda mais frágil. Em meio a traições, revelações e escolhas impossíveis, o drama questiona tantas coisas dentro de você, que duvido você passar do terceiro episódio e não estar curiosa para entender o que realmente se passou ali. Vigilante. Outro dorama que te faz duvidar sobre o certo e o errado é esse suspense policial, cheio de ação e um protagonista justiceiro para questionar sua moral. Kim Ji-young, quando criança, viu a mãe ser assassinada violentamente, e o homem que cometeu o crime ser condenado a uma pena leve, para nos depois voltar às ruas, e continuar os mesmos crimes. Quando cresce, decide que não iria deixar isso continuar, e ia fazer justiça com as próprias mãos, acabando com a vida do cara em sua primeira oportunidade. Mas calma, ele não é o único criminoso solto por aí pelo sistema judicial coreano, e decide ir atrás dos outros também, se tornando um vigilante da cidade. Um assassino em série, se prestarmos atenção. E tem gente que já percebeu, e está interessadíssima no mais novo justiceiro da cidade. Um dos principais interessados nos casos de assassinato de criminosos aparecendo à torto e à direito é uma jornalista, que vê um grande furo de reportagem, e cria todo um programa seguindo as atividades do vigilante. Esse programa é um misto de incentivo às atividades dele, e uma busca por sua identidade e ideologia. Quem não tem dúvidas sobre o que quer com o assassino de criminosos é a polícia, que tem como objetivo prender a todo custo o cara, colocando detetives especializados no caso. Alguns também com uma moral duvidosa. Mas e o Kim Ji-young nisso tudo? Bom, o curioso é que ele está bem do ladinho disso tudo, conferindo essa investigação e seu progresso,
já que ele é nada mais nada menos que um exemplar aluno da academia de polícia. Sim, ele quer pegar criminosos como profissão, isso é fato, só possui uma abordagem diferente em suas atividades noturnas fora da academia. Daí fica a questão, ele está certo ou errado em suas atitudes drásticas com relação aos criminosos. Enquanto vamos considerando a questão, outros personagens tomam suas decisões sobre o assunto, e ele começa a ter até mesmo seguidores, assim como muitos inimigos. Até quando Kim Ji-young vai conseguir proteger sua identidade, liberdade e vida, em meio às suas atividades de vigilante? Só assistindo para saber. Você estava lá. Se tem um drama que vai te fazer questionar sua índole, e criar um tremendo dilema moral em sua mente, é este aqui, entre violência doméstica contra a mulher, assassinato e chantagem. Muita coisa pode dar errado nessa história. Mas vamos explicar aos poucos. As coisas começam com uma mulher que trabalha em uma loja de departamentos. Desde pequena teve que lidar com a violência doméstica que sua mãe sofria. Sua forma de lidar era se escondendo e fingindo que nada estava acontecendo com sua mãe, apesar de guardar profundo ódio por seu pai. Ela tem uma melhor amiga, que se casou com um cara que aparentemente era rico, amoroso, que vivia lhe dando presentes e parecia cuidar super bem dela. No entanto, depois do casamento a amiga sumiu, não a encontrava mais, estava sempre muito ocupada, mas a verdade é que ela sempre precisava esconder as marcas da violência doméstica extrema que sofria. E não quis confessar que passava por tanta coisa ruim para sua amiga. Apesar de tentar pedir ajuda de sua própria forma, nada parece funcionar, e sua vida estava apenas e totalmente desesperadora. É então que sua amiga descobre o inferno que ela estava vivendo e decide ajudar de uma forma inusitada, matando o marido dela. Parece loucura, mas elas estavam desesperadas. O problema é que duas garotas podem não ser capazes de um plano tão perfeito assim. Mas será que a melhor solução era essa mesmo? Para elas parecia a única forma de sobreviver. E você vai poder acompanhar toda essa história duvidando sobre seus princípios e questionando seus valores, nem que seja por 1/1000 de segundo. O começo é um pouco lento, mas depois de alguns episódios acho difícil você conseguir parar de ver até entender tudo o que aconteceu nesse drama extremamente intrigante. Flor do Mal. E se o assunto é atitudes duvidosas, imediatamente penso nesse drama totalmente viciante, e um dos meus favoritos. Confesso que adoro psicopatas, ainda mais se eles forem lindos que nem o Lee Jong-gi. Desejos à parte, esse é um dorama de suspense policial, que conta a história de um cara que acaba mudando de identidade para poder viver uma vida normal. Ele era taxado como psicopata quando mais novo, e não queria mais seguir sendo julgado por Deus e o mundo. Por ironia do destino, ou não, ele se casou com uma detetive que trabalha na área de homicídios e crimes violentos. E eles têm uma filha que é uma fofurinha, super apegada ao pai. Nosso protagonista nos dias de hoje parece ser o marido e pai ideais. E com seu exterior perfeito, mantém seus segredos muito bem enterrados. Ele me deixava louca com tantas emoções, e eu simplesmente amava, e ficava cada vez mais vidrada querendo saber se ele era ou não um psicopata. Sua esposa é uma detetive absolutamente incrível, com uma intuição daquelas. Mas quando dizem que o amor cega a gente, tá aí um exemplo dos grandes. Ela foi enganada todos esses anos, vivendo com alguém que na verdade nem conhece direito, e isso vai meter ela numa confusão gigantesca quando um assassinato traz à tona um antigo caso envolvendo um serial killer. As acusações apontam para ele, mas nosso protagonista se diz injustiçado. Será mesmo que podemos acreditar nele? Esse jogo de suspense psicológico é simplesmente muito bem pensado e intrigante.